Talvez o dinheiro lhe compre muitas experiências excitantes, embora passageiras, deixando sempre uma sensação de vazio e estimulando uma necessidade de gratificação física ou psicológica ainda maior. Você não vai se conformar em simplesmente ser e assim sentir a plenitude da vida agora, a verdadeira prosperidade. Portanto, desista da espera como um estado da mente. Quando você se vir escorregando para a espera, pule fora. Venha para o momento presente. Apenas seja e aprecie ser. Quando estamos presentes, nunca precisamos esperar por nada. Portanto, da próxima vez que alguém lhe disser desculpe por ter feito você esperar, sua resposta pode ser: está tudo bem, não estava esperando. Estava aqui contente comigo, com meu eu interior. Essas são apenas algumas das estratégias comuns da mente para negar o momento presente já incorporados à inconsciência comum. São fáceis de passar despercebidas, porque já estão entranhadas em nosso modo de vida, como o ruído de fundo do nosso eterno descontentamento. Mas quanto mais você praticar o monitoramento do seu estado interior emocional e mental, mais fácil será perceber em que momento você foi capturado pelo passado e pelo futuro, bem como despertar da ilusão do tempo dentro do presente. Mas tenha cuidado, porque o eu interior falso e infeliz, baseado na identificação com a mente, vive no tempo. Ele sabe que o presente significa sua própria morte e sente-se ameaçado. Fará tudo para afastar você do agora, tentará manter você preso ao tempo. Eu posso perceber a verdade do que você está dizendo, mas ainda acho que devíamos ter um propósito em nossa jornada, do contrário ficamos sem rumo. Propósito significa futuro, não significa? Como conciliar isso com o viver no presente? Ao partir numa jornada, é claro que ajuda muito sabermos para onde vamos, ou ao menos a direção geral que estamos tomando. Entretanto, não podemos esquecer que a única coisa real sobre a nossa jornada é o passo que estamos dando nesse exato momento. Isso é tudo que existe. Nossa jornada de vida tem um propósito externo e um interno. O propósito externo é o de alcançarmos o objetivo ou destino, realizarmos o que estabelecemos cumprir, adquirirmos uma coisa ou outra, o que, é claro, envolve o futuro. Mas se o destino ou os passos que vamos dar no futuro tomam tanto nossa atenção que se tornam mais importantes do que o passo que estamos dando agora, isso significa que perdemos completamente o propósito interno da vida, que não tem nada a ver com onde estamos indo ou com o que estamos fazendo, mas tudo a ver com o de que modo. Esse propósito interno não está relacionado com o futuro, e sim com a qualidade da nossa consciência no momento presente. O propósito externo pertence à dimensão horizontal de tempo e espaço, enquanto o interno diz respeito ao aprofundamento do ser na dimensão vertical do eterno agora. Nossa jornada externa pode conter 1 milhão de passos, mas a jornada interna só tem um, que é o passo que estamos dando nesse exato momento. Quando tomamos mais consciência desse passo, percebemos que ele já contém dentro de si todos os outros passos, assim como nosso destino. Esse único passo se vê transformado em uma expressão da perfeição, um ato de grande beleza e qualidade. Ele terá nos levado para dentro do ser, e a luz do ser brilhará através dele. Este é tanto o propósito quanto a realização da nossa jornada interior, a jornada para dentro de nós mesmos. Faz diferença se alcançamos nosso propósito externo, se somos bem-sucedidos ou se fracassamos?
Faz diferença se você não tiver alcançado o seu propósito interno. Depois disso, o propósito externo é só um jogo que você pode apreciar e querer continuar jogando. Pode acontecer também de você falhar em seu propósito externo e, ao mesmo tempo, ter pleno sucesso em seu propósito interno. Ou, de outra forma até mais comum, pode obter riqueza externa e pobreza interna. Ou ganhar o mundo e perder a alma, nas palavras de Jesus. Claro que, no fim, cada propósito externo está condenado a fracassar mais cedo ou mais tarde, simplesmente porque está sujeito à lei da não permanência de todas as coisas. Quanto mais cedo você perceber que o propósito externo não pode lhe proporcionar uma satisfação duradoura, melhor. Depois de ter constatado as limitações do seu propósito externo, você desiste da expectativa irreal de que ele deveria fazer a sua felicidade e torna-o subserviente ao seu propósito interno. Você disse que pensar ou falar no passado é um dos caminhos pelos quais evitamos o presente. Mas, além do passado do qual nos lembramos e com que talvez nos identifiquemos, não existe um outro nível de passado mais enraizado dentro de nós? Refiro-me ao passado inconsciente, que condiciona nossas vidas, em especial as experiências dos primeiros anos da infância, até mesmo as experiências de vidas passadas. Existem também os condicionamentos culturais, relacionados ao lugar e ao período histórico em que vivemos. Todas essas coisas determinam o modo como vemos o mundo, o que pensamos, que tipo de relacionamentos mantemos, como vivemos. Como poderíamos nos livrar disso tudo? Quanto tempo isso levaria? E se conseguíssemos, o que restaria? O que resta quando terminam as ilusões? Não há necessidade de investigar o nosso passado inconsciente, exceto à medida que ele for se manifestando no presente, na forma de um pensamento, de uma emoção, de um desejo, de uma reação ou de algo externo que nos aconteça. Uma eventual curiosidade quanto ao passado inconsciente poderá ser satisfeita através dos desafios do presente. Quanto mais penetrarmos no passado, mais ele se torna um buraco sem fundo. Haverá sempre alguma coisa a mais. Você pode pensar que precisa de mais tempo para entender o passado ou se livrar dele. Ou, em outras palavras, que o futuro irá finalmente livrá-lo do passado. Isso é ilusão. Só o presente pode nos livrar do passado. Uma quantidade maior de tempo não consegue nos livrar do tempo. Acesse o poder do agora. Essa é a chave. O que é o poder do agora? Nada mais do que o poder da sua presença, da sua consciência libertada das formas de pensamento. Portanto, lide com o passado no nível do presente. Quanto mais atenção você der ao passado, mais energia estará dando a ele, e mais probabilidade terá de construir um eu interior baseado nele. Não confunda as coisas. A atenção é essencial, mas não em relação ao passado como passado. Dê atenção ao presente. Dê atenção ao seu comportamento, às suas reações, seu humor, seus pensamentos, suas emoções, medos e desejos, da forma como eles acontecem no presente. Ali está o seu passado. Se você consegue estar presente o bastante para observar todas essas coisas, não de modo crítico ou analítico, mas sem julgamento, isso significa que você está lidando com o passado e dissolvendo-o através do poder da sua presença. Não é procurando no passado que você vai se encontrar. Você vai se encontrar estando no presente. O passado não pode ser útil para nos ajudar a compreender por que fazemos certas coisas, reagimos de determinadas maneiras ou por que, inconscientemente, criamos nossos dramas particulares? Quando ficamos mais conscientes do presente,
podemos ter um insight sobre o porquê de determinados condicionamentos. Podemos perceber, por exemplo, se seguimos algum padrão nos nossos relacionamentos e podemos ver mais claramente coisas que aconteceram no passado. Fazer isso é bom e pode ser útil, mas não é essencial. O que é essencial é a nossa presença consciente. Ela dissolve o passado. Ela é o agente transformador. Portanto, não procure entender o passado, mas esteja tão presente quanto possível. O passado não consegue sobreviver diante da sua presença, só na sua ausência. Você diz que o estado de presença é a chave. Acho que compreendo a ideia mentalmente, mas não sei se alguma vez vivenciei esse estado. Imagino que seja. É do jeito que eu penso ou é algo completamente diferente? Não é o que você pensa que é. Não podemos pensar sobre a presença, nem a mente pode entendê-la. Compreender a presença é estar presente. Faça uma experiência rápida. Feche os olhos e diga: imagino qual será o meu próximo pensamento. Depois fique bem alerta e espere pelo próximo pensamento. Haja como um gato espreitando o buraco do rato. Que pensamento será que vai sair do buraco do rato? Experimente já. E aí? Tive de esperar bastante tempo até que surgisse um pensamento. Exatamente. Enquanto estamos no estado de presença intensa, estamos livres do pensamento. Estamos quietos, embora estejamos alerta. No instante em que a consciência desce abaixo de um certo nível, os pensamentos surgem aos borbotões. O ruído mental volta a aparecer e perdemos a serenidade. Estamos de volta ao tempo. Para testar o grau de presença, alguns mestres Zen tornaram-se conhecidos por se aproximarem dos alunos por trás e de súbito atingi-los com um bastão. Que susto! Se o aluno estivesse totalmente presente e em um estado alerta, se tivesse mantido seu lombo cingido e sua lamparina acesa, que é uma das analogias de que Jesus se utiliza para falar da presença, o aluno teria percebido o mestre se aproximar e o teria imobilizado ou se desviado para o lado. Mas se o aluno fosse atingido, isso significaria que estava mergulhado em seus pensamentos, o que quer dizer ausente, inconsciente. Para nos mantermos presentes no dia a dia, ajuda muito estarmos profundamente enraizados dentro de nós. Do contrário, a mente que tem um impulso inacreditável nos arrastará com ela como um rio caudaloso. O que você quer dizer com enraizados dentro de nós? Significa ocupar o corpo completamente, ter sempre a atenção concentrada no campo energético interior do corpo. Sentir o corpo bem lá no fundo, como se diz. A consciência do corpo nos mantém presentes. Ela nos dá uma base firme no agora. Num certo sentido, o estado de presença poderia ser comparado à espera. Jesus empregou a analogia da espera em muitas de suas parábolas. Não se trata do costumeiro tipo de espera, tediosa ou agitada, que é uma negação do presente e sobre a qual já comentei. Não é uma espera na qual a atenção fica focalizada em algum ponto do futuro e o presente é percebido como um obstáculo indesejável, que nos impede de alcançar o que desejamos. Existe um tipo de espera que requer uma prontidão total. Alguma coisa pode acontecer a qualquer momento, e se não estivermos absolutamente acordados e calmos,
vamos perdê-la. Esse é o tipo de espera da qual Jesus falou. Nesse estado, toda a nossa atenção está no agora. Não há nenhum espaço para fantasias, pensamentos, lembranças, antecipações. Não há tensão nem medo, apenas uma presença alerta. Estamos presentes com todo o nosso ser, com cada célula do corpo. Nesse estado, o você, que tem um passado e um futuro, em outras palavras, a personalidade, dificilmente está ali. E mesmo assim, não se perdeu nada de valor. Você ainda é essencialmente você. Na verdade, você é muito mais inteiramente você do que jamais terá sido. Ou melhor, somente agora você é verdadeiramente você. Seja como um servo esperando pelo retorno do seu Senhor, diz Jesus. O servo desconhece que horas o Senhor vai chegar. Então fica acordado, vigilante, aprumado e sereno, para não perder a chegada do patrão. Em outra parábola, Jesus fala das 5 mulheres descuidadas, inconscientes, que não tinham levado azeite suficiente, consciência, para manter as lâmpadas acesas, ficar presente. E assim perderam a chegada do esposo, o agora, e não participaram das bodas, a iluminação. Essas 5 fazem um contraste com as 5 mulheres prudentes que tinham azeite. Estavam conscientes. Nem mesmo os homens que escreveram esses evangelhos compreenderam o sentido dessas parábolas. E assim os primeiros mal-entendidos e distorções surgiram enquanto eles estavam escrevendo. Com as interpretações equivocadas, perdeu-se completamente o sentido real. Essa parábola não são sobre o fim do mundo, mas sobre o fim do tempo psicológico. Elas apontam para a transcendência da mente e para a possibilidade de se viver num estado inteiramente novo de consciência. O que você acabou de descrever é algo que acontece comigo, ocasionalmente, por breves momentos, quando estou só e em meio à natureza. Sim, os mestres Zen usam a palavra Satori para descrever um momento de insight, um momento de mente vazia e presença total. Embora Satori não seja uma transformação duradoura, agradeça quando ela surgir, porque terá uma amostra da iluminação. Isso já pode ter acontecido muitas vezes, sem que você soubesse o que significava e como era importante. A presença é necessária para tomarmos consciência da beleza, da majestade e do aspecto sagrado da natureza. Você alguma vez contemplou o espaço infinito em uma noite clara, estarrecido por sua calma absoluta e incrível vastidão? Já escutou de verdade o som de um riacho numa montanha na floresta? Ou o som de um bem-te-vi ao cair da tarde em um tranquilo dia de verão? Para perceber tudo isso, a mente tem de estar serena. Você tem de se despojar por um momento da sua bagagem pessoal de problemas, do passado e do futuro e também do seu conhecimento. Do contrário, você olhará, mas não verá. Ouvirá, mas não escutará. Estar totalmente presente é fundamental. Existe algo mais sobre a beleza das formas externas, algo que não pode ser nomeado, que é inefável, uma essência profunda, interna e sagrada. Onde quer que exista a beleza, essa essência interior brilhará de alguma forma. Ela só se revela quando estamos presentes. Será possível que essa essência, sem nome, e a sua presença sejam coisas idênticas? Uma coisa só? Será que a essência estaria lá sem a sua presença? Vá fundo nisso. Descubra por si mesmo.
Quando você vivenciou esses momentos de presença, provavelmente não percebeu que por breves instantes esteve em um estado de mente vazia. Isso aconteceu porque o espaço entre esse estado e o fluxo de pensamentos era muito estreito. O seu Satori pode ter demorado só alguns segundos antes que a mente surgisse, mas ele esteve lá. Do contrário, você não teria vivido a beleza. A mente não pode reconhecer nem criar a beleza. Por alguns segundos, enquanto você esteve completamente presente, aquela beleza ou algo sagrado esteve lá. É que a única realidade é essa consciência, é ser consciência. Essa é a mensagem de Krishnamurti. Esta é a mensagem de Eckhart Tolle. Esta é a mensagem de Ramana Maharshi, de Nisargadatta Maharaj. A realidade do seu ser